Fala galera, espero que todo mundo esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. É uma honra ter você junto com a gente e a gente está aqui nessa série incrível que a gente tem passado, onde tantos homens e mulheres de Deus já passaram por aqui. A gente tem documentado acerca de testemunhos e história, que é a nossa série Os Pais da Igreja de Recife. E o intuito disso aqui é, de fato, alimentar a nova geração de história e testemunho para que a nova geração possa, em primeiro lugar, honrar uma geração que abriu o caminho e pagou o preço para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que nós podemos desfrutar quanto o Evangelho e Reino de Deus hoje em Recife, em Pernambuco e no Nordeste. Mas mais do que isso também, por meio dessa honra, conseguir carregar um bastão de um legado com zelo, temor, tremor e respeito para que a gente possa continuar a boa obra do Senhor. Antes de mais nada, não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, liga aí as recomendações para que você nunca venha perder um episódio que vem ao ar. E hoje eu estou muito feliz de poder entrevistar alguém que eu tanto admiro, alguém que tem feito algo incrível por meio do seu ministério aqui em Recife, também por meio aí da sua família, que é o pastor Humberto Albuquerque, hoje o pastor sênior da igreja Verbo da Vida em Recife. Pastor Humberto, muito obrigado pela honra, pelo privilégio que é ter o Senhor aqui no nosso podcast, nessa série tão preciosa que está sendo. É uma alegria poder receber o Senhor conosco hoje aqui, pastor. Glória a Deus, que bênção, nobre pastor Mateus, me sinto honrado aí pelo convite e com certeza a gente vai bater um papo bem legal aqui e eu creio que você vai ser abençoado, né, interagindo também com esse homem de Deus aqui e vamos avançar, né, nesse bate-papo. Tô feliz aqui, Vamos falar, compartilhar das coisas de Deus, a gente nasceu para isso, né? É verdade. Então vamos compartilhar aí. É verdade. E aí fica à vontade aí para a gente trocar uma ideia aqui e desenvolver, né, um bate-papo legal aí para você. Eu creio que vai ser benção. Com certeza. Aí, falando nisso, né, a gente nasceu para isso, o senhor falou isso, né? A gente nasceu para isso. Como que foi o novo nascimento do Senhor, pastor Humberto? Vamos começar daí. Vamos lá. Então, 1995, né? Acho que aí chega perto de 27, 28 anos atrás, por aí. Então, a gente, 95, o primeiro ato, pastorzão, meu depois de nascido de novo, foi casar. Foi no final de 95, 20 de janeiro de 96 eu já estava casando, né, com minha esposa Cristiane. Então foi uma mudança realmente radical, foi um entendimento bem interessante do novo nascimento, porque eu nasci de novo lá na igreja do pastor Paulo Hortêncio, né, que hoje o filho dele está à frente lá, o Paulinho, um amigo meu, nosso. Aí uma igreja poderosa, né, é uma igreja poderosa, mas naquela época é a igreja que ficava mais perto da casa da minha avó. Entrei lá em 95, exatamente isso, final de 95, acho que é outubro, final de outubro para início de novembro, e estava lá pregando o pastor Paulo Hortêncio. Ele pregava muito sobre o novo nascimento, né? Então, Paulo Hortêncio pai. Paulo Hortêncio pai. Então entrei lá e comecei a assistir aquilo lá. Minha mãe já era evangélica, orava muito pela gente, tudo, mas eu sem pretensão nenhuma, estava um pouco cabisbaixo, tinha perdido meu pai, e aquilo eu fiquei pensando, rapaz, eu acho que eu vou entrar numa igreja aí que minha mãe vai para escutar uma coisa boa, para aliviar esse luto do meu pai, né? Então eu entrei lá e ouvi ele falando sobre novo nascimento, uma nova vida, uma vida completamente nova, e que Jesus poderia proporcionar isso, né? Resumindo, eu não entendia muita coisa. Eu disse, rapaz, se é um camarada que precisa de uma vida nova, sou eu. Eu disse, eu quero, mas não tinha emoção envolvida, não tinha nada que me fizesse me dizer que ia começar uma coisa nova. Eu simplesmente levantei a mão. Eu creio que cada experiência ela é peculiar, né, com o Senhor, no novo nascimento, em receber Jesus, mas aí eu só simplesmente levantei a mão. E quando eu levantei a mão, ele disse que tinha que ir lá na frente, né? Aí eu já fiquei meio pensativo, aí eu fui lá na frente. E depois me levaram para um lugar para o cara me dizer o que é ser nascido de novo, né? Eu ouvia falar receber Jesus, mas nascido de novo já era um pirão muito profundo, grosso, né? Para mim, né? Era mais profundo, né? E aí foi quando ele me apresentou Romanos capítulo 6, versículo 4, né? De que, olha, Humberto, você
hoje à noite você decidiu morrer com Jesus. Eu disse, morrer com Jesus? Não entendia muito. Mas ele explicou, e eu lembro até hoje o gesto que ele fez, né? Fomos, pois, sepultados, né? Ele fez você, acabou Humberto e agora Jesus está junto com você para uma nova vida. Essas foram as palavras bem básicas, tudo, mas até hoje, pelo exemplo, né? Eu peguei essa referência bíblica, guardado, né? E hoje eu uso muito em conferências, tudo, principalmente quando a gente fala das realidades da nova criação. Olha só. Né? Esse texto é muito clássico para mim, né? Iniciou uma jornada na minha vida. E aí, pronto, nasci de novo, e aí tudo na minha vida começou a ser mudado sem um pastoreio, né? Porque eu passei alguns meses, se ficava na igreja de Jardim de São Paulo, ou se ficava perto da igreja lá na Ibiribeira, né? Tinha uma igreja lá, do pastor Jeconias, aí eu ficava pensando uma coisa, aí decidi ficar lá, porque era mais perto na igreja do pastor Jeconias, né, ali no Largo da Paz. Aí passei um tempo lá, e o que me chamou a atenção é que as coisas que eu fazia, tanto as coisas ilícitas, como coisas lícitas, foram perdendo sentido para mim. O propósito foi indo. E isso aí, e começou, ninguém me dizia o que eu tinha que fazer, porque antes de nascer de novo, antes de ser cristão, minha mãe sempre dizia o que tem que ser feito, né? E ela dizia, você precisa fazer isso, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa conhecer Jesus, isso, aquilo, outro, e sempre entrar no vídeo, sair no outro, tudo. A Constituição era a palavra de mãe. Aí, inclusive, minha mãe teve uma revelação. Os últimos anos, ela falou pra gente que Deus mandou ela não falar mais, mas só orar pela gente e viver o evangelho. E os 4 se converteram. Quando meu pai faleceu, foi de carrada assim. Escadinha, pum, se converteram os 4. E eu fui nessa leva, são 4 da minha família, né? São 3 irmãos e minha irmã. E aí nasci de novo. E para fechar esse ponto do novo nascimento, o que me chamou a atenção foi que ninguém precisou dizer para mim o que é certo ou errado. Mas as minhas escolhas, elas começaram a ser feitas pela nova natureza que eu recebi. De acordo com 2 Pedro 1,4, nós somos coparticipantes da natureza divina. E a vida Zoé, a própria vida de Deus, entrou dentro de mim. E às vezes eu ficava olhando, cara, por que eu não estou querendo mais me envolver com isso, se eu não tenho nenhum tipo de conhecimento, se isso vai ser bom ou não para minha vida? Aí eu comecei a fazer escolhas pelo testemunho interior, que eu não sabia nunca que era testemunho interior, eu vim saber disso depois, né? Ser guiado pelo Espírito, ser guiado pela nova natureza que está no seu espírito, um espírito recriado. E é isso que me marcou no meu início, foi as escolhas que eu comecei a fazer, mesmo sem ler tanta Bíblia, eu lia, mas não tinha aquela leitura aleatória, né, de novo convertido, mas as escolhas é aquela coisa que Deus interviu, né? E as 3 coisas que eu mais odiava na minha vida era falar em público, escrever e ler. Eu nunca li um livro, até os 24 anos de idade. Nunca consegui ler um livro todo. Nem falar em público, nem escrever e nem ler. Foram as 3 coisas que eu mais odiava. Hoje é as coisas que eu mais amo. Por que acontece? No campo das trevas, o diabo vai suplantar o teu propósito. Vai engolir e tirar e deixar você com ódio daquilo que você nasceu para fazer. Que é o que Deus me chamou para abençoar vidas, né? Falando publicamente, ter uma vida de estudo e escrever, né? Ou digitar hoje, né? Mas é basicamente por aí esse novo nascimento. E aí de lá para cá, fiquei muito aleluiado, né? Como diz o pastor Luciano Subirá, né? Ficamos afogueados, aquela coisa toda. Em 96 já fui batizado com o Espírito Santo. E aí entrei no termômetro mesmo e alguns dizem, mas rapaz, isso aí, ó, essa empolgação com o Espírito Santo, esse fogo todo aí, isso é coisa de novo convertido. Rapaz, faz 27 anos que eu não sei o que é não ter fogo. Porque, cara, isso mudou, isso me emociona muito. Se eu começar a falar muito aqui, a gente vai perder o foco aqui do podcast, mas não, por favor. Eu tenho uma paixão sobre novo nascimento, sobre viver essa vida no Espírito, né? Então, eu não sei o que é
é tempo de frieza. Uau. Eu não tô querendo ser melhor do que ninguém. Deixa eu aproveitar e falar um só pouquinho disso. Emburaquei em algo que eu não consegui sair mais. Eu queria aproveitar, o senhor está falando disso, mas isso é tão importante. Eu queria que o senhor trouxesse, sempre pudesse aprofundar um pouco mais nesse lugar, porque eu tenho percebido numa nova geração, que é uma nova geração, eu falo da minha geração, eu falo também de uma geração que tem vindo, aonde cada vez mais o impacto e a solidez do novo nascimento e o entendimento, a compreensão está ficando muito pulverizado, está ficando muito comercial, está ficando muito religioso, não tá perdendo a profundidade, de fato, o impacto. E eu acho que isso vem muito pelo nível de acesso que uma nova geração tem a coisas que vão dando opções, mas também eu vejo que tem muito pela falha do ensino correto e do apreço por pregar e ensinar a palavra de fato como ela é. Então o senhor falou uma coisa muito especial. E o senhor, você dá para ver que o senhor se emociona quando fala sobre novo nascimento. Uhum. Se a gente puder falar mais sobre isso e um pouco mais profundo nisso. Porque eu vejo hoje as pessoas faz lá o apelo de altar e dizem, não, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas o que diz respeito ao processo de santificação, são reticentes demais para de fato entrar e mergulhar. O que o senhor tem visto? E como que o senhor viu essa transformação na igreja de Recife? Eu vejo o chamado de várias esferas, né? Uhum. O que eu vou compartilhar, o chamado não é especificamente para os 5 dons ministeriais, porque o nosso público aí, o seu público é geral, né? Não estamos falando só de um aspecto de apóstolos, profetas, evangelistas, para o crente em geral. Todo crente é chamado. É um chamado, é uma convocação divina. Isso a gente pode conferir isso lá em Hebreus capítulo 3, uma convocação divina, né? Então, o chamado, ele é sobrenatural. Mas a resposta, ela é natural. Ou seja, o chamado, ele é divino, mas a resposta, ela é humana. Então, é aí onde entra o problema. Por isso que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Não é que Deus está escolhendo quem vem e quem não vem. João 3,16, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então é uma escolha. Então às vezes alguns vão escolher algo mediano, algo medíocre, outros vão ficar na beira, só no início. Mas a resposta, nobre pastor, tem que ser da gente, né? Essa resposta, porque eu não tive uma experiência de ver um anjo, e eu acho bonito isso, de um cara ter uma quebradeira no apelo, cair no chão, chorar, ter uma visão aberta. Cara, eu ficava, meu Deus, esse cara chegou na lua e no céu e eu não fui nem lá, nem tudo. Eu só levantei a mão, não caiu uma lágrima, tudo. Foi uma consciência que eu não sei te explicar, uma consciência espiritual que entrou dentro de mim por causa desse versículo 6:4, fomos pois sepultados junto. Que até hoje, cara, vai fazer quase 28, 29 anos que eu nasci de novo. Então é como se fosse hoje. Eu sei a cor do cara, o cabelo do cara, um jovem assim, na época eu também tava com 24 anos, o cara aqui, ele aqui, bem simples assim, bum, entrou aquele dentro de mim. Uau. E rapaz, nas primeiras, segunda, terceira, minha mãe me via transfigurado, porque ela disse, meu filho, tem alguma coisa, eu sei que você recebeu Jesus, mas você precisa ter calma. Não, mãe, eu tô calmo, eu só quero conhecer mais. Então foi algo assim que eu não acredito que tem algum mérito meu, mas acredito que se tiver de ter algum mérito, eu só queria. Eu só queria, eu não Tava queria convicto. mais. Eu acho que é uma questão de escolha mesmo, como eu tô dizendo. O chamado, ele é divino, mas a resposta é humana, né? Então a gente começa a ver esses pontos aqui. Eu até pensei, como é interessante essa sua pergunta, né? Eu separei algumas coisas aqui. A gente consegue ver o chamado de Deus, ele é soberano, né? Mas isso fala do desenvolvimento. Quando o chamado vem, aí você vai fazer as escolhas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Não é Deus que escolhe, é você que escolhe ele. Às vezes estão, rapaz, Deus tem um negócio com fulano. Não, foi fulano que decidiu ter um negócio com Deus. Correspondeu aquilo que Correspondeu. Deus... Exato. Então, esse corresponder
A gente falava, não sei se hoje nessa turma mais jovem aí, contemporânea, a gente falava, eu virei barata de igreja. Né? Vivi o tempo todo, olhava para um canto, estava Humberto naquele canto. Olhava para o outro, estava Humberto naquele canto. E assim, a consciência de que eu entrei num mundo que eu nunca entrei foi muito claro para mim. Eu não conseguia enxergar pontes para voltar para onde eu iria. Rapaz, qualquer hora dessa eu volto para o mundo. Eu não conseguia mais enxergar essas pontes. Eu acredito que o Espírito Santo, pela escolha que eu fiz, ele apagou qualquer possibilidade minha de voltar para trás. Então, eu não atribuo isso a uma pessoa, a Humberto, a isso. Eu acho que aquele que se achegar a Deus, ele vai se achegar a nós. Isso é bíblico. É uma decisão de cada um. Então, essa superficialidade hoje, não se render ao evangelho, eu quero receber Jesus. Eu não atribuo isso a uma experiência que é maravilhoso, de ter uma visão aberta, ou aquele cara que só levantou a mão. Eu acho que é escolha, sabe? Eu acho que essas escolhas eu quero mais, porque Jesus disse, aquele que buscar, você vai achar. E eu tinha isso na minha cabeça, então eu entrei em demanda, porque as promessas de Deus, elas não são só prometidas, elas são prometidas e oferecidas. Na Nova Aliança é assim. Não é promessa, se você fizer isso, você ganha isso. Isso é Antigo Testamento. Hoje a gente não faz nada, mas quando nasce de novo, já nasce debaixo da bênção. Já nasce debaixo da abundante graça. Você não pede graça, você recebe. Não tem nenhum nas escrituras, principalmente nas epístolas em relação às igrejas, não tem você pedir a graça, favor de Deus. Você só recebe. Mas como é que eu recebo isso? Aí já é outra coisa que a gente poderia falar. Mas voltando a esse ponto da superficialidade, do ter esse encontro com Jesus, para mim, as opções que eu tinha não me interessava mais. Eu não tinha mais interesse naquilo. E uma vez o cara perguntou, mas cara, ele não sabia que eu era pastor, ou conversando assim, ele disse, rapaz, e se não existir céu, se não existir inferno, se tudo é besteira de evangélico? Eu disse, cara, eu ficaria com a Bíblia. Aí ele disse, mas por quê? Porque, cara, me ensinou a viver bem. É isso. Se eu pegar os princípios e praticar, eu vou viver bem. É isso. Não precisa Deus aparecer aqui para mim, um anjo ou Jesus. Se você lê, eu falei porque se você lê as escrituras, de onde vem esse senso de que roubar é errado? De que o certo e o errado, de onde vem esse senso, né, esse apurado? Escrituras. O padrão moral parte da Bíblia. Exatamente. E a prosperidade que eu posso falar, que a prosperidade, ou ser bem-sucedido na vida, que para alguns é mais aceitável do que a palavra prosperidade, mas é a mesma coisa, o ser bem-sucedido na vida, o esteio disso é a moralidade. Porque essa é a natureza da moralidade, ela preserva e multiplica, que é o efeito contrário da imoralidade. Tudo que envolve imoralidade, você vê leis que são estabelecidas por pessoas intelectuais, cara formado em tantas coisas, doutorado disso, doutorado daquilo, mas se cria-se uma lei dentro de um país ou de uma cidade, e essa lei é fundamentada em algo que é imoral, ela vai destruir e não preserva. É verdade. Mas toda lei que foi construída em cima da moralidade, ela preserva e multiplica. É isso. Então a moralidade, ela vai preservar e multiplicar. Então eu não sabia disso que eu estou te falando, mas eu escolhi a moralidade. Uau. Não por uma revelação ou por conhecer muito das escrituras. Eu disse, cara, se eu fazer isso aqui e eu vivia desse jeito, por que eu vou voltar para esse lugar? Mas se eu vou fazer os testes, eu fiz os testes. Eu vou andar em cima dessa palavra aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, um exemplo. Ele me faz repousar, ele descansa a minha alma. Rapaz, eu ficava maravilhado com isso. Eu disse, cara, eu quero descansar, eu quero ter as emoções equilibradas, eu quero ficar bem, eu quero ficar feliz por dentro e animado, né? Então eu escolhia isso e funcionava. Eu disse, cara, eu quero voltar mais para aquele outro lado. É isso. Então eu vejo hoje que as opções, aí eu posso dar uma pitadinha. Eu acho que o leque de opções hoje
que concorre, se é alguma coisa que concorre, né? Com o evangelho, ou com o poder, ou com a majestade de Jesus Cristo, as opções aumentaram demais e elas estão de goela abaixo, porque é silencioso. Hoje a era digital, as redes sociais, Ideologias mesmo. as ideologias, né? Isso entra de uma forma muito silenciosa, né? Você vê hoje crente viciado em celular. É verdade. Então, cara, eu não tô culpando a modernidade porque eu usufruo. Tô aqui, ó, um material, eu acho maravilhoso. O problema é você separar uma coisa da outra. É verdade. Então, não sei se consegui te trazer esse... O senhor tocou em algo muito interessante quando estava falando do seu novo nascimento, né? Que foi o poder de uma mãe que ora. Isso. Sua mãe orava e os 4 filhos, o senhor falou ali, né? Será que o senhor podia trazer um pouco isso quando o senhor olha assim e fala o fruto e o impacto de uma mãe que orou pela vida do senhor? Como que o senhor traz o retrato disso na sua vida? Então, eu estou na 3ª, né, geração. Eu, meus filhos e 2 netinhos agora, né? Então, essa turma tá sendo fruto dessas orações, né? Então, eu creio que essa consistência, né? Ela é uma mulher de oração mesmo, ela tá com o Senhor, né? E às vezes as pessoas dizem, rapaz, tu perdeu tua mãe, cara. Eu digo, não, eu sei onde ela tá, né? A gente não... É verdade. Não é? Mas Deus levou a tua mãe. Eu disse, cara, as únicas pessoas que Deus levou foram 3 pessoas vivas, né? Jesus, Elias e Enoque. E ainda vai levar outras pessoas vivas, que é o arrebatamento. É isso. As que morrem em Cristo, elas não são levadas. Ele recebe os seus santos, né? Então, ela tinha essa pegada mesmo de oração. E eu acho que isso foi algo poderoso. Eu acredito até, isso é um pensamento que eu tenho, de que cada cristão hoje, eu acho que é fruto de oração. Alguém orou, né? Alguém orou sobre isso. Semeou mesmo, né? Em oração. Pastor Humberto, nesse tempo, o senhor estava comentando aí que o senhor foi lá no culto da igreja do Bispo Paulo Hortêncio, né? E top, viu? O que o senhor via, assim, naquele tempo, uma geração jovem? O senhor tinha 24 anos. Qual era o retrato que o senhor fala, assim, uma geração que estava vivendo o evangelho, que estava ali com fome de Deus? O que marcou aquela geração do senhor? Em termos da vida do evangelho mesmo. O que acontecia com aquela galera, aquela juventude em Recife? Rapaz, por onde eu andei, na esfera que eu andava como cristão, era um pouco limitado para mim, mas o que eu vivenciei é o que eu posso falar. Eu sei que tem muitas coisas boas que aconteceram do Brasil afora, tudo. Mas a esfera que eu andava é que sempre... E ainda acredito que isso hoje funciona, acho que há 10 anos atrás, 30, 40, 50, 100 anos atrás, eu acho que tem uma fome no povo, uma busca incessante. Todo ser humano, ele nasce com um conceito de eternidade, ele só não quer acreditar e empurra isso com a barriga. Então essa juventude na minha época, eu acho que é a década de... nasci de novo em 95, a década, metade da década de 90, e começando um pedaço, até cheguei a ser líder de jovens, tudo. Então essa turma, ela tinha aquela... queriam sair dentro de uma caixa religiosa, né? Eu acho que esse anseio mesmo de sair de um padrão eu acho que a cultura eu acho importante, mas eu não gosto de colocar tudo em nome de uma cultura. Eu acho que a gente precisa entender a cultura do reino. É isso. Né? A cultura do reino. A gente reduziu muito a igreja, a história é muito longa, a história da igreja, a linha do tempo da igreja. Quando eu falo igreja, eu me refiro ao corpo de Cristo mesmo, né? Pensando dentro da nossa esfera pequena que a gente tinha, eu acho que a turma queria sair de um padrão mesmo, lógico, racional, e o entendimento que eu tinha é que a gente teria algo, a gente poderia, em vez de receber padrões mudando, a gente poderia levantar padrões cristãos que não fosse algo
religioso, dentro de uma coisa que não se envolvesse com o sistema contemporâneo. É impossível, cara, você viver o evangelho. Eu não falo de mundanismo, eu falo de algo contemporâneo. É impossível. Foi resistido à tecnologia, foi resistido a fazer culto online, foi resistido a muita coisa. Então, as eras, pessoas que... por exemplo, o grego hoje, que foi escrito o Novo Testamento escrito em grego. Mas a turma todinha, os apóstolos, o próprio Jesus falava aramaico, né? E por que foi escrito mesmo no original grego, o Novo Testamento, se a língua, se eles falavam hebraico? Porque a língua que se falava na época de Jesus lá, mais predominante, era grego. Deus poderia dizer, olha, se você quiser conhecer as escrituras da igreja, as 13 cartas de Paulo, a espinha dorsal para a igreja, para a eclésia vivenciar o reino de Deus aqui na terra, trazer céu para a terra, como a gente poderia ver isso. Deus poderia ter dito, não, quiser que se vire, vá aprender aramaico, tudo, porque aqui é mistério. Não, Deus facilitou a coisa, coloca grego, porque facilitou para todo mundo. Porque às vezes Deus deixa algo tão acessível, é tão simples, que as pessoas pensam que simplicidade é ausência de poder. Mas Jesus não veio trazer charada pra gente, nem código. O evangelho é boas notícias, são coisas simples. E simplicidade não é ausência de poder, simplicidade é algo acessível. Então essa acessibilidade para um jovem pegar uma prancha de surf e antes de pegar um surf, orar em línguas, cara, isso era um escândalo há muito tempo. Né? O cara pegar, bater um papo com outro, né? Conversar sobre um futebol ou alguma coisa, cara, muita coisa era travado assim. Tudo era demônio. Pronto, tudo era demônio, né? Televisão é do demônio. Isso aqui, então, na época que eu cheguei, como o pastor disse, rapaz, Humberto, fica aí na frente dos líderes. O líder, tá bom, vamos começar. E, cara, eu fazia as coisas bem... Júnior, que tá aqui com a gente, pastor Júnior, ele não era casado, era novinho, liderava ele como jovem. Então a gente fazia o quê? Vamos fazer viagem, jovem gosta de viagem. A gente pegava os ônibus aqui, alugava ônibus aqui, vamos lá pra igreja de Arco Verde fazer intercâmbio. Eita! Aí começava a fazer intercâmbio, minha amiga, aí o jovem, rapaz, ele pensava assim, rapaz, esses jovens aqui, eles viajam. O cara vinha pela viagem, mas não vinha pela igreja. Olha só. Mas por causa da viagem, passava a gostar da igreja. Por causa de quebrar, porque o que se pensam, né, muitas vezes, é o crente colocar uma Bíblia debaixo do braço, né, ir para dentro de uma igreja, e aquela coisa metódica, aquela coisa religiosa, que isso não é só agora, não, nessa era. Isso vem a história toda, né? Os fariseus, né, entraram por essa linha. Então, para mim, o desafio não é você trocar a unção por uma viagem que eu tô falando. Mas para você liberar algo ao coração de alguém, você precisa de uma ponte de relacionamento. Claro. Como é que você vai pegar um caminhão de verdade e derramar sobre um jovem? Se você não tem uma linha de uma ponte de relacionamento. A confiança vem pelo relacionamento. Exatamente. E às vezes eu tenho um grande homem de Deus, esqueço o nome dele agora, ele disse, rapaz, se você quiser pregar o evangelho, por onde você passar, pregue o evangelho. Se for necessário, fale alguma coisa. Então, é uma frase muito conhecida. Então, o modelo de um cristão hoje, né, é a vida, né? É o cara olhar nos teus olhos e ver Jesus. Porque a igreja hoje, ela tem feito uma propaganda. Quando eu falo a igreja, eu tô com muito cuidado. Algumas pessoas, né, que são bem intencionadas, são gente boa demais, elas falam mais do que a igreja se opõe do que o quanto ela ama as pessoas. Uau, isso é forte. Isso é o que está acontecendo nesses últimos dias. Então, a gente precisa ter esse cuidado, nem não mostrar para as pessoas o que a gente se opõe, mais do que a gente ama elas. O que é interessante, pastorzão,
é que os pecadores não se sentiam constrangidos pela santidade que Jesus andava. Eu te pergunto, tu acha qual é o nível de santidade que Jesus andava? Pleno. Jesus era Deus, embora ele agiu 100% como homem. 100% Isso, Deus. pronto, essa conversa aí. 100% Deus não pode ser tentado, mas Jesus foi tentado. Então ele foi tentado não como Deus, mas como homem, né? Então por aí vai. Então por que as pessoas, os pecadores, não ficavam intimidados, desconfiados e tristes em meio à santidade de Jesus? Eles queriam comer com Jesus. Eles se alegravam em bater papo com Jesus. Hoje em dia, às vezes, a gente entra dentro de uma bolha eclesiástica, achando que é uma bolha. E, por exemplo, se você fizer uma pesquisa para muitos crentes, rapaz, os amigos que tu tinha no colégio, mas aqueles caras ali não prestam para nada, não. E tu prestava. Aí, quem é o melhor pra pregar pra esses camaradas aí que tu diz que não vale nada? É quem veio de dentro. Quem veio de dentro. É ou não é? Porque tem uma concordo. ponte. É isso que eu quero falar, novo pastor. É isso que eu quero falar. Essa ponte esse cara tem. É isso. Ele só não pode ficar dentro da bolha. Então, essa bolha, quando ela é estourada por uma revelação, aí vem a cultura do reino. Entendeu? Por uma revelação. Qual o propósito da gente estar aqui? Eu me entristeço muito que tem gente com mais fé para a volta de Jesus do que fé no evangelho. Ui, isso é bom. Rapaz, você não precisa de fé. Com fé ou sem fé, Jesus vai voltar. Exatamente. Então você não precisa nem de fé. E se Jesus vier hoje, pastor Mateus, o mundo não vai melhorar. Por quê? Porque a igreja vai subir. O propósito de Jesus vir, a segunda vinda dele, ele não vai pisar na terra. Ele vai receber a gente nos ares. A gente vai ser arrebatado. E o que é que vai acontecer? A pedreira vai ser grande. Aí vem um juízo. Então, hoje, foi confiado a nós o evangelho. As boas notícias. Né? E o que seriam boas notícias? Por exemplo, às vezes os caras falam, rapaz, tu vai pro inferno. Tu com esse estilo de vida, tu vai pro inferno, isso, aquilo, outro. Você não exerce fé fazendo isso. É verdade. Porque a gente foi chamado para viver pela fé. Sim. Viver uma vida como cristão é viver pela fé. Então, quando você diz, rapaz, cara, tu com essa vida aí, tu vai pro inferno, cara. Isso não é uma boa notícia. E as pessoas confundem o ministério, que está em 2 Coríntios 5, 18 para cada um, que é o ministério não da condenação, é o ministério da reconciliação. Reconciliar as pessoas com Deus. É verdade. Então, que tipo de boa notícia a gente está dando? Quais as boas notícias? Eu não estou dizendo que a gente não tem que tratar a questão do pecado na igreja, não é nada disso. Eu estou falando sobre uma abordagem ao que não é nascido de novo. E essa abordagem hoje, ela precisa ter essa fé no evangelho. Né? A nossa missão não é ir para o céu. Nosso destino é ir para o céu. Nossa missão é aqui na terra. Então, a gente está aqui, a turma fica escandalizada com isso. A gente está aqui com um propósito de ser sal. De ser luz para as pessoas. Muito bom. E deixa eu só falar esse versículozinho aqui rápido. Com certeza, por favor. Para completar isso aqui, fechar e passar a bola para tu aí de volta. Por favor. Em Mateus capítulo 5, olha só como é interessante isso aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, né? Mas antes do versículo 14, eu acho muito interessante o que tem no capítulo 4, verso 13. Vós sois sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, uma das palavras que traz dessa palavra insípido aqui, que é moraino, no grego, é tolo. Ou seja, se você vier a ser tolo, você não vai trazer um sabor para as pessoas. Mas o que mais abriu os olhos aqui para mim foi uma versão, engraçado que eu li antes de vir para cá, eu estava lendo esse texto, por isso que eu estou querendo passar aqui para a galera. Na versão A Mensagem desse texto aqui, olha como é interessante, pastorzão. Achei um barato, maravilhoso. Olha como a mensagem traz. Esse que a gente falou, né? Sobre a importância de ser sal. Vós sois o sal, o próprio Jesus dizendo. Permita-me dizer porque vocês estão aqui.
Por que a gente está aqui na terra? Jesus diz, permita-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Uau. Aleluia. Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Então essa abordagem aqui de sal e luz está por cima e não por baixo, essa vida de sucesso, nós devemos uma vida de sucesso ao mundo. O pessoal pira com isso. Como assim uma vida de sucesso? Rapaz, a gente é colocado como cabeça e não como cauda. Deus nos coloca para reinar em vida, como tem em Romanos capítulo 5, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Basileus, né? Exercitar poder real. É porque a turma não entende. Quando a gente vem para uma posição de cabeça e não cauda, vem para uma posição de governo, esse governo e ser cabeça, a gente vai usar esse governo, a autoridade do crente, para proteger a humanidade que Deus ama. Se você anda em conflito com o mundo que está lá fora, você não pode ser boca de Deus para aquelas pessoas. Como eu posso dar boas notícias para as pessoas que estão lá fora se eu estou em conflito com essas pessoas? Eu gosto de uma expressão, não sei se foi o Silas Malafaia que ele falou algo, pastor. Ele diz, rapaz, a igreja está aberta para tudo. Está aberta para todos e não para tudo. É isso. Então, hoje a gente diferenciar mais do que nunca. O cara tá lá na lama, na bagaceira, na imoralidade, na prostituição, isso, aquilo lá. Mas Jesus morreu para eles. Jesus pertence a eles. Não é uma coisa que Jesus não está escolhendo. Se vai para se o pior pecador do mundo hoje abraçar ele, salvação. Então, não existe procurando alguém melhorzinho para poder ser salvo. Não, Jesus, se a gente entender, a igreja entender que esse povo que está lá fora, no mundão mesmo, na bagaceira lá, Jesus, esse povo, Jesus pertence a esse povo. Jesus não pertence aos evangélicos. Nós somos um com ele. Ele não pertence mais a gente. Eu passo a ser um com ele. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Muito bom. Né? Nós vivemos um estilo de vida de cooperação com Deus através desse chamado. Muito bom. E depois, se tiver uma oportunidade, eu quero falar um pouco sobre essa questão do chamado, né? Com certeza. Então, fechando essa parte aqui dessa frieza, né? Desse aspecto que a gente começou a trilhar aqui, foi bater nesse lugar. Para nós, se nós tivermos as lentes proféticas, com certeza. Uau. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz, daqui por diante, a ninguém mais a gente enxerga a segunda carne. Muito bom. Ou seja, na nova tradução da linguagem de hoje diz, daqui por diante nós não podemos mais julgar ninguém segundo os conceitos do mundo. Eu não posso olhar para uma pessoa e julgar que está no mundão hoje e olhar ela de acordo com o conceito do mundo. Deus vê valores onde a sociedade só vê defeito. Então essas lentes proféticas, quando são colocadas debaixo do espírito de compaixão e de amor pelo perdido que está lá fora, a gente vai encontrar valores onde a sociedade só vê defeito. Verdade. A gente vai encontrar apóstolos, evangelistas, homens que vão estar fazendo um trabalho como esse aqui, de um podcast, pegando essas filmagens, tecnologia em todas as áreas. Muito bom. Então ver cada um de lá. Eu penso assim, cada um que está lá fora é um pré-crente. Muito bom. Eu penso assim. Muito bom, pastorzão. Eu entendo que uma coisa que o senhor está falando, e eu tomo como lição isso, é que talvez foi uma geração aonde o Jesus ensinado era um Jesus que talvez ficasse enclausurado dentro das lentes de uma religião. Isso. Acabava ficando muito uma geração que crescia tendo que lidar com um legalismo muito forte. Porque era tudo dentro de o Jesus de uma religião, o Jesus de uma religião. O senhor está falando, mas peraí, mas Jesus não veio para uma religião, Jesus veio para o mundo, para todo aquele que nele crê que não pereça. Então, se eu quero me retirar, quem que será o sal que precisa saborizar
e trazer a apresentação de boas novas para o mundo. Essa parte eu quero diferenciar para que o pessoal entenda a gente aqui. Claro. Existe a questão da associação correta. Eu não estou falando de associação, estou falando de pescaria. Em Mateus 4,19, o Senhor diz, você vai ser pescador de gente. Então, a pescaria, ela não pode ser seletiva. Ela é inspiracional. Então, por exemplo, eu vou falar alguma coisa aqui que é desafiadora para algumas pessoas. Desde que eu me converti, em 1995, 96, quando se fala em missões, desde esse tempo até hoje, se falou em missões, África. África, E eu não acho errado. Até porque eu plantei igreja lá. Nós temos igrejas plantadas lá em Moçambique. Muito bom. Já fui várias vezes na África e amo aquele povo, são maravilhosos. Mas eu te pergunto, só existe um continente? Só existe um povo no globo, na Terra? E muitas vezes é mais fácil você dar boas notícias e para as pessoas e evangelizar quando você está por cima. Mas quem está por cima mais do que você aqui na Terra, no que diz respeito às coisas naturais? Como conseguimos evangelizar essas pessoas? Como chegamos lá? Então, muitas vezes estamos evangelizando mais de uma forma seletiva. Às vezes fazemos mais caridade do que apresentar o evangelho. Eu acho que é certo você dar o cobertor quando o cara tá com frio, a comida. 1 João fala sobre isso. O que é que você vai dar? Você vai falar do evangelho, mas não dá a comida ao cara, não dá a roupa, não dá um abraço. Não, é o conjunto, eu acho maravilhoso. Mas o problema é que a turma hoje só quer dar cesta básica. É verdade. Só quer dar um prato de sopa. Fica assistencialismo, né? Exatamente. Então, estamos evangelizando de uma forma seletiva. Quando a gente encontra um lugar que é mais carente de provisão de recursos naturais, finanças, organização no bairro, tudo, aquela coisa Muito bom isso, pastor. Até bandido chora, meu amigo. Existe uma África dentro da portaria do seu prédio hoje. Aonde tem um coração pronto para ser evangelizado, torna-se uma África. É muito bom isso que o senhor está falando. Eu até, desculpa interromper o senhor, porque eu vejo hoje, e eu acho que o senhor está falando isso da sua geração, e eu vejo muito isso na nossa geração hoje também, que é um negócio que precisa parar. Às vezes o cara fala assim, Deus falou comigo. Tá, o que Deus falou com você? Eu tenho um chamado para ser um evangelista, um missionário na África. Tá certo. E qual foi a última alma que você ganhou para Jesus? Não, mas quando eu chegar na África... Peraí, rapaz. Se tu não consegue ser fiel com um zelador do teu condomínio, o que se... como é que você prova que você vai ser fiel com a pessoa na África? E às vezes a gente esquece que existe uma África na esquina de casa. A farmácia da esquina de casa é uma África. A padaria na esquina de casa é uma África. Por exemplo, hoje, pessoas, por exemplo, o cara tem um chamado para a Suíça. É um chamado para os Estados Unidos. Rapaz, por que tu não tem um chamado para Bocada? Por que tu não tem um chamado para lugares inóspidos, né? Insalubres. Isso. Por que tu não vai para aquele lugar? Então, existe algo seletivo no evangelismo. É verdade. Isso é uma vergonha. Qual é a diferença? Uma vez 600 pessoas estavam fazendo um treinamento profético e eu botei 2 fotografias gigantes assim no telão. Uma galera bem desfavorecida, a foto de uma família bem desfavorecida. Só de olhar a foto eu já chorava. Começava a gemir no espírito. Oh, aleluia, pai, eu oro por essa família. E as lágrimas descia tudo. Essa família aqui de bilionário eu coloquei. Eu disse, vamos lá, profetas e profetisas, vamos interceder. Esse aqui você não precisa nem chorar, ou nem precisa gemer no espírito, nem se comover muito. Aqui só a foto você já tem misericórdia, já quer mandar uma oferta para essa família. Esse aqui, sabe o que acontece? Pessoas, alguns chegaram para mim, eu tenho nojo de pessoas assim. Que isso? Que isso? O que é mais importante para Deus? Um cara que passa fome ou um cara que é bilionário? Como estamos evangelizando as pessoas? Seletivamente, cara. Porque nós não entendemos o conceito de reino. Quando Deus fala de projeto, Deus não está falando de dinheiro. Deus está falando de obediência. Deus não tem conversa com dinheiro. Os recursos, eles vão vir. Se for necessário dólar, vai vir dólar. Mas tem lugar que você vai estar cheio de dólar, mas não serve naquele lugar. É verdade. E às vezes nem o dinheiro resolve. Isso é só favor. Tem lugares no mundo hoje, você pode ter o dinheiro que for e não resolve. Então, não se trata de coisas. A gente entender essa vida no espírito. É verdade. Essa resposta, ela é humana, mas tem que entender que quem te chamou é divino. É verdade. É verdade. E aí a famosa mudança
de mentalidade. Romanos 12:2. Eu acho que isso é uma grande chave, sabe? É verdade. Pastorzão, eu queria até aproveitar, a gente tá falando isso tudo já, meu Deus, fluindo a partir da primeira pergunta, como é que foi seu novo nascimento? Mas eu queria... Não é verdade? Olha isso. Mas isso é muito bom, porque eu acho que isso traz muito acerca da convicção que veio pela partir do seu novo nascimento. Eu queria trazer um pouco para o lugar, como que foi agora, de um lugar ministerial, o senhor hoje está à frente de uma igreja tão relevante na nossa cidade, que é o Verbo da Vida, que carrega aí sempre da palavra da fé, que a gente tem visto transformar tantas pessoas. Se o senhor puder trazer um pouco dos testemunhos acerca daquilo que o senhor viu acontecer mesmo pela palavra da fé, por meio do poder de Deus, em Recife, essa transformação na vida das pessoas, com esse encontro genuíno com a palavra da fé. Se o senhor puder trazer, isso vai ser muito importante para a gente poder ouvir. Eu só queria tocar num assunto aqui, dentro disso aí, para a gente poder ter mais uma plataforma. Claro. Mas para o pessoal entender melhor o que eu vou te falar dentro dessa pergunta. Tem duas passagens que me chamam muita atenção, que é Salmo 78, 70, verso 70 e verso 71 e 72. E a passagem também de Marcos, capítulo 3, verso 13, 14 e 15. A gente vai bater um papo, mas eu queria deixar isso como um pano de fundo com as escrituras. Em Salmo 78, do versículo 70 ao 72, a gente vê o chamado de Davi. Né? Também escolheu a Davi, seu servo. Então, esse 78 e 70. No 72, ele diz, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Então, a gente tem nossa igreja, na comunhão que a gente tem com os irmãos, com alguns pastores, né? Hoje nós temos aqui nessa região 35 igrejas nossas aqui, e a gente trabalha muito com, a gente gosta de chamar os 3C, né? Que aqui, nesse texto aqui, a gente encontra caráter, comprometimento e competência. Muito bom. E encontramos isso também, para dar uma contextualização melhor, em Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Mas, falando da escolha de Davi, isso fala do chamado soberano de Deus. A integridade de coração, isso fala do desenvolvimento do caráter de Davi. E a aptidão de mãos precavidas, né? A aptidão de mãos, isso fala do trabalho feito com competência. Quando eu falo de chamado, eu não quero me referir, que eu acredito que essa não é a ideia nesse podcast, que é dos 5 dons. Eu estou falando para todo crente ter um chamado. Com certeza. Tem um ministério da reconciliação, né? Em Jesus ele diz assim, depois subiu, Marcos capítulo 3, versículo 13, subiu ao monte, Jesus, né? E chamou os que ele mesmo quis. Ele chamou. Então você que está me ouvindo, você foi chamado. E vieram para junto dele, né? Então designou 12 para estarem com ele. O versículo não acaba aí, não. Mas é um ponto tremendo, que aqui é onde a turma pula isso aqui. O primeiro chamado que você, que eu, qualquer crente tem, é estar com ele. É isso. É ficar com ele. Aí depois diz, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E por aí vai as partes. Então, primeiro chamado. Jesus chamou aqueles que mesmo queria. Caráter, ele designou 12 para estar com ele. É onde você vai crescer por dentro, na jornada relacional com o Senhor, com o nosso Pai, com o Espírito Santo. E ele designou para estarem com ele. Primeiro ponto, caráter. Segundo, competência, para os enviar e a pregar a autoridade. Porque não adianta você estar cheio de caráter e não ser competente. Né? Não adianta você ter competência e não ser comprometido. Por aí vai. O que eu quero trazer com isso? A coisa mais fácil que você vai fazer no ministério
é permanecer atrás de um púlpito e dizer aos outros como eles supostamente deveriam viver. E o que eles supostamente devem fazer. Isso é a coisa mais fácil hoje, é subir atrás de um cara, pode fazer um curso de oratória. Hoje tem o famoso inteligência artificial. Um clique você tem um... Bota aí no teu inteligência artificial. Eu queria ministrações ou instruções sobre o que é um sacerdote. Em um clique, tu vai ter tudo, praticamente. Então, o que eu quero trazer com essa questão da experiência, do crescimento, os testemunhos da igreja. Para mim, sempre vai ser aquela primícia, né, de Paulo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. No reino de Deus, na cultura do reino, você só vive se morrer. É isso. Gálatas 2:20. Você só recebe se você der. Então, a falta de autoestima de muitas pessoas no reino de Deus é porque elas não entenderam que ela só recebe aquilo que dá. A minha autoestima no reino de Deus, ela é proporcional ao que eu faço de bem para o próximo. Seja ele cristão, seja ele do mundo. Então a gente nasceu para semear a nossa vida na vida de outros. Então, com esse entendimento, eu cresci pensando sobre isso. E aí, essa jornada minha, tudo que tu pensar aí, exceto o berçário, tudo que tu pensar aí dentro da igreja eu fiz. Tudo que tu pensar. Evangelismo, eu tive a honra de catalogar uma comunidade todinha, alguns da minha época chamava favela. Hoje é mais bonito e contemporâneo falar comunidade. Eu cataloguei uma comunidade todinha e eu fui em casa que eu bati a porta, o cara, o que é, boy? Tu quer que eu aqui um revólver assim em cima da mesa? E eu dizia, cara, eu vim falar de Jesus pra você. Não, cara, eu quero falar de Jesus agora não. Cara, mas eu vim tão longe, cara. Eu tenho algo bom pra falar pra você. Vai, fala aí. E quando eu começava a falar, as coisas aconteciam. Uau. Então, tiroteio dentro de uma comunidade. Uau. Né? Então, coisas como essa. Um cara na esquina com a ferida. E lá. Então, acho que no almoço a gente falou de uma frase que eu ouvi de um grande homem, mas não esqueço o nome dele. Se você é grande demais para fazer coisas pequenas, você nunca vai fazer algo grande. Uau. Então, a gente iniciou essa jornada. Se você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Então, essa jornada minha, eu não sabia nem que era pastor, nem sabia que estava à frente de nada, não. Eu só queria ajudar pessoas. Eu queria que elas experimentassem o que eu experimentei. Pronto. Teve uma revelação aqui nesse podcast. Ô, glória! Eu queria que as pessoas experimentassem o que eu experimentei. Uau. E aí, eu ficava aceso o tempo todo para que as pessoas experimentassem. E isso foi crescendo. E aí foi quando a gente foi convidado para ser líder de jovens. Aí depois me convidaram para ser líder de jovens. Até aí eu estava trabalhava numa multinacional. Em 2000 é que eu conto bastante a minha trajetória ministerial. Por quê, Humberto? Porque ali foi tempo integral. 95, nasci de novo, não conta muito, porque foi em novembro, final de outubro. 96 foi que eu comecei a entender o novo nascimento, tudo desenvolvi. Aí já, mesmo pregar na rua, isso, aquilo outro. Naquele de Areias aqui, eu esqueci, Avenida Recife. Eu pegava, bicho, eu lia na Bíblia, Isaías 53, Jesus, certamente ele tomou sobre si as enfermidades, e tomou sobre si as enfermidades e levou sobre si as doenças. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Aquele texto, o 5 diz, pelas nossas iniquidades ele foi moído, e aquela coisa toda. Pelas pisaduras Jesus foi sarado. Esses caras vão ser sarados. Aí pegava Marcos e imporão as mãos nos enfermos e foram curados. Rapaz, eu saía, ia lá pros hospitais, pedia os caras, cara, deixa eu ir, tu é o quê, cara? Não, eu sou crente aí, vamos ver esses caras ser curados aí, cara, vou impor as mãos. Aí o cara olhava assim, aí tinha um cara também que era, acho que tão doido como eu. Aí a gente ia pra um hospital, rapaz, de Areias, esqueci o nome, lá em Areias. Aí os caras davam ala que ninguém... Tava já paliativo, tava pra morrer. Terminal. Vai lá orar por eles ali.
Eu não sei se os caras queriam amedrontar a gente, mas a gente sabia, tanto faz pra gente orar com dor de cabeça, como pra um cara que tava em terminal. Para Deus tudo é possível. Você entende agora a simplicidade? Eu acredito que às vezes quando a gente conhecia menos, a gente amava mais. Isso é muito bom. Eu acho. Isso é muito bom. Eu fico com cuidado, com muito conhecimento, sem ter amor envolvido, né? Aí entra a arrogância, a soberba, desagrega, né? É verdade. E aí, quando a gente ama mais, isso faz toda... E pra mim não importava impor a mão na cabeça do cara, porque eu não tinha conhecimento. Pra mim, enfermo é enfermo. Dor de cabeça, pé, uma encravada, ou uma dorzinha na cabeça, ou o cara que vai embora. É isso. Não tem mais jeito médico. É isso. Então, por causa dessa simplicidade, rapaz, foram curas até uma... Porque, ó, uma coisa que é interessante aqui, ó, desses sinais que aconteceram nessa jornada como líder de jovens ou alguma coisa nesse sentido, ou Deus não julga a nossa espiritualidade de piedade baseado em como pregamos ou como nos comportamos. Quando pessoas que queremos, como pregamos ou como nos comportamos, quando pessoas que queremos impressionar estão nos observando. Deus não julga a nossa espiritualidade pelo que fazemos, mas pela motivação, pelo coração. E essa essência, essa ideia começou a surgir no meu coração, o desejo de se fosse escolhido, eu queria. Eu queria, pai, alcançar mais pessoas, seja um pastor, seja um profeta, seja lá o que for, eu quero alcançar mais pessoas. E essa fome começou a crescer, e eu disse, cara, e ficava quieto com isso. E então, fui convidado a ser um pastor auxiliar, mas antes de ser um pastor auxiliar, em 2000 eu abri mão de tudo. Conversei com minha esposa, disse pra ela, ó, o senhor falou comigo pra eu largar tudo e ir pra dentro de uma igreja. Mas eu não fui convidado, não. Pra ministério nenhum, não. Eu fui de enxerido mesmo. É mesmo. Eu tinha uma palavra de Deus, somente isso. E minha esposa e minha mãe foram os únicos que acreditaram. Uau. Só os dois. E porque eu ganhava muito bem, cara. Ganhava numa empresa assim, tava tudo topado assim, tudo. Aí lá vai eu abrir mão de tudo. E eu sem muito conhecimento. Cheguei lá, o pastor ficou branco. Eu disse, pastor, eu abri mão de tudo. Da empresa que eu trabalho. Tô fora. Como assim tá fora? Cara, eu pedi demissão, saí tudo. Os caras não queriam deixar eu sair. Uma confusão tudo, mas eu disse que Deus tava me chamando. Ele disse, cara, eu não tenho como te dar uma oferta aqui não, cara, na igreja. A igreja é pequena. Eu disse, não se preocupe não, pastor. Deus vai prover. Só que eu falei Deus para prover, aí começa a história do ministério. A partir daí... Foi. Aí em 2000 começou a história de Humberto nos 5 dons ministeriais. Mais claro e mais latente. Sim. Né? Uau. E aí eu vou dar uma resumida aí, porque senão é muito tempo. Então eu larguei tudo depois de um ano, tempo integral. A gente tinha uma indenização. Pá, meu amigo. Indenização top. Eu digo, eu tô tranquilo. Mas só que de onde se tira e não se põe, acaba, né? Então a indenização... Reduz. E aí eu não quis fazer isso na minha vida. O que tu não quisesse fazer? Empurrar com a barriga essa questão de provisão financeira. Eu digo, Senhor, é o seguinte... meu primeiro filho, Murilo, né? Senhor, meu filho tá perecendo de algumas coisas, precisa de alguma coisa, isso nunca aconteceu. O senhor quer que eu volte pro mercado de trabalho? Porque eu tô disponível, o senhor me ensinou a trabalhar. Eu desenrolo, eu tenho convites, tenho portas abertas. Mas aí acabou. Na época se falava, não sei se a turma aí, galera mais nova aí não vai nem entender, contra-cheque. Existia contra-cheque, né? Eu disse, Senhor, eu tinha contra-cheque, agora eu não tenho. E eu lembro como se fosse hoje, cara. O Senhor falou comigo, ele disse, você tem um contra-cheque. Tá aí do seu lado, era a Bíblia. Uau. Eu peguei a Bíblia assim, eu digo, rapaz, é o diabo que tá falando comigo, é Deus, né? Porque eu disse, o contra-cheque aí, eu disse, contra-cheque, eu conseguia ver a Bíblia como contra-cheque. Só que Deus tava querendo me levar para um lugar mais profundo, né? Sim. E aí, para resumir,
eu queria resolver isso desde o início, porque eu vi alguns ministros padecendo, filhos morrendo, porque não tinham dinheiro de uma medicação. Ministros eu vi ministros passando fome. Eu sabia o que era essa parada, eu não era bobo. Eu olhava os ministros que iam pregar lá na igreja, tudo, ficava olhando, porque eu ficava ligado nos caras, ficava admirando os caras, olhava pra ele tudo. Aí sabia de umas coisas, aí provia o cara, ajudava tudo. E muitos deles, cara, assim, uma coisa terrível. Aí a primeira coisa que eu tive que trabalhar na minha vida foi essa área de como eu viveria, né? Não só a questão financeira, mas como você vai para a guerra às suas próprias custas. E aí o Senhor se manifestou para mim como um dos nomes redentivos, Jeová Jireh. Né? E eu lembro quando ele falou isso, aí eu, tá bom. Aí peguei a Bíblia, fiquei empolgado, né, tudo, mas aí a pressão foi aumentando, quando eu recebi uma ligação de uma irmã minha em Brasília, e ela sempre teve uma boa condição, e eu tava passando um perrengue, meu amigo, Nordeste é perrengue, ou seja, faltando a Pindaíba. E aí eu atendi o telefone e ainda tinha telefone fixo, né? Ó, o telefone pra tu. Aí minha irmã dizia, o nome dela é Ana, eu chamo ela de Aninha. E aí, Aninha, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Humberto, eu tô te ligando. Tá tudo bem, cara. Tu saiu da empresa, tu tá trabalhando aí nessa igreja aí, cara, tá tudo bem com você. Eu tinha uma lista, meu filho, pra ela. Uma lista de tanta coisa. Tu tá precisando... não, ela disse, tu tá precisando de alguma coisa. Ela foi esquentando o negócio. Eu, a lista lá, eu digo, e ela tem uma paixão, a gente é muito unido, sabe? Ela, tudo, ela tem um respeito, eu por ela também. E ela com vontade mesmo de liberar, né? Mas eu precisava ter um encontro com Deus, sabe, cara, nessa área. Eu precisava conhecer quem é o pastor do Salmo 23, né? Muito bom. A gente conhece o Salmo às vezes, né? Mas não conhece o pastor do Salmo. É verdade. E aí eu precisava ter um encontro. E aí eu disse, não, Aninha, não foi orgulho, foi uma experiência que eu tinha que ter, porque senão... Era o processo da maturidade. Isso, eu ia empurrar isso com a barriga, né? Eu só preciso ter um encontro com Deus. E aí eu fechei, disse pra ela, não, Aninha, tá tudo bem, tá bom, qualquer coisa, só me ligar. Ainda disse isso. Deu a deixa. Só me ligar, pai, te liguei. Cara, ali, pronto, aí eu tive uma experiência sobrenatural. Rapaz, eu não sei se tua unha já tremeu. Já viu unha tremer? Essa aí é nova, hein? Tremeu tudo, meu filho. Eu caí num estado de... Eu não sei se foi emocional, não sei se foi uma experiência sobrenatural. Pra mim foi sobrenatural, emocional, corpo, natural. Foi experiência de tudo quanto é jeito. Cara, eu caí num estado de tremedeira. Uma tremedeira assim. Parecia que eu tava debaixo de 30 graus abaixo de zero. E chorava copiosamente. Uma quebradeira, um encontro que eu tive com o Senhor ali. Pronto, foi uma das poucas. Eu acho que foi a mais que eu tive. Eu tive eu acho que em 2001, por aí. Foi em 2001. Aí, aí foi aquela que faz assim... Que foi a mesma que eu tive no Novo Nascimento. Uau. Mas só que no Novo Nascimento não envolveu emoção, não envolveu tremedeira, nem choro, nem nada. Foi só a consciência espiritual que entrou. Nessa foi tudo, meu filho. Rapou com tudo. Foi um derramar do Espírito na minha vida. E aí começou os processos. E aí a gente começou a vivenciar alguns milagres, né? Beleza, gente? Obrigado. Pode cortar isso aí. Tô fechando aqui. Vamos fechar isso aqui. E aí veio essa parte. E aí começamos, cheguei a tempo. Passou lá, comecei a receber oferta. Beleza, vai. Convidado a ser pastor auxiliar. E aí, quando eu tava ganhando bem, uma boa oferta, né? Sendo remunerado na igreja, animado, feliz, tudo. E o Senhor larga tudo de novo. Uau. Vamos para o ministério itinerante. Ministério itinerante, você vai dar conferências, ministrar nas igrejas fora do seu convívio, né, tudo. Como é que você assume o ministério itinerante sem um convite? Ninguém me conhecia. Eu lembro como o cara ligou, rapaz. Eu fiz um acampamento dos jovens nessa igreja
E foi um acampamento. E levei os jovens para lá e conheci um pastor. Eu esqueço o nome dele agora, ele da igreja presbiteriana. E quando eu assumi o ministério itinerante, ele me ligou. Pouco tempo que eu tinha assinado, ele disse: Pastor Humberto, eu tenho um convite para fazer para você. E aí ele falou a data, tudo. E eu disse: rapaz, ok, para onde é esse convite? E a semana antes dele me ligar, eu tinha uma bandeira assim do Chile. Eu fiquei olhando pro Chile, aquela bandeira saiu de lá e puff, entrou dentro de mim. Eu disse: não é possível que eu vou morar no Chile, não. Nada contra o Chile, mas eu fiquei no queria. E o Senhor disse: não, eu quero que você ore por essa nação. Uau. Uma semana depois, esse cara me liga e diz: ó, eu tenho um convite, o cara da presbiteriana, e te conheci lá, eu queria que tu fosse, tu é pastor auxiliar, eu queria que tu fosse lá no Chile para um encontro de pastores pentecostais com pastores tradicionais. Uhum. E aí eu não vou poder ir, mas eu queria dar a minha vaga para você. E eu ia dizer: cara, eu tô liso, eu não tenho dinheiro, eu não posso ir. Antes de eu falar, acho que Deus botou a mão na minha boca para não falar besteira. Ele disse: não, ele disse, inclusive, você vai ter a passagem de volta de avião, hospedagem, vai ter tudo. Uau. E aí, quando eu fui para lá, aí começou a aparecer alguma coisa de convite para lá, convite para cá, tudo. Enfim, 2003 para 2004, a gente já estava com uma agenda boa, desenrolado, recebendo, sendo abençoado, ofertas, pessoas chegando junto, enfim, aquela coisa maravilhoso. E entrei em 2004 em Campina Grande para falar com o apóstolo Guto, que preside o Ministério Verbo da Vida. Bater um papo lá, tá tudo bem, maravilhoso. Eu olhei para minha esposa, entrei em Campina Grande e disse: minha filha, se Guto um dia falar sobre ficar à frente de uma igreja. E aí Cristiane olhou para mim e disse: Deus me livre. Eu fiz: Deus me livre também. Eu não queria ficar à frente de uma igreja. De jeito nenhum, tá doido. Eu tava pregando por aí afora, rodando, girando. E eu disse: não, tá bom. Quando eu cheguei na frente de Guto, ele disse: e aí, Humbertão? Ele me chamava: e aí, Humbertão, você tá aí, cara? Vamos bater um papo aí e tudo. Cara, eu tava pensando, cara, sobre tu aí, eu sabia que tu vinha pra cá. Cara, tu já pensou assim, ficar na frente de uma igreja? Aí eu disse: porventura teu espírito não tava com a gente lá dentro no carro, né? Não. Foi desse jeito. Ele disse: não, cara, fique tranquilo, cara, não tô dizendo pra tu pastorear não, cara, tu tem que ter uma direção, né? Mas, cara, pensei assim, cara, se receber uma brincadeira do Theo Hayashi, você vai ver, você vai sonhar com isso. E aí, Guto brincou comigo, rapaz, deu outra não, cara. Não deu um ano, eu tive um sonho profético de alguém lá em Casa Amarela fazendo assim, como se fosse aquela passagem de Atos, passa Macedônia, né? E Macedônia significa terra estendida, né? Uau, Então Casa Amarela foi um dos bairros, porque ele subdividiu, tu sabe disso, né? Tamarineira passou a ser Tamarineira, mas Tamarineira tá dentro de Casa Amarela, né? Sim. Então era gigante demais, então era uma terra estendida. E um cara numa ladeira fazendo assim, cara com um cabelão desse tamanho, olha só, fazendo assim, nos ajude aqui. E aí o Senhor falou comigo: e eu quero dizer para você que você tá nascendo uma igreja, né? E a gente sabe que igreja não se abre, a gente fala por força de expressão, mas igreja nasce, né? Muito bom. Então tá nascendo e eu queria, o Senhor falou comigo, e essa é uma igreja regionalizada, que dela vai sair várias igrejas. Uau, muito forte. Né? Então hoje a gente já plantou quase 18, 20 igrejas. E é o que é uma igreja que tanto frutifica na cidade do Recife, que tanto já foram tão impactados e são constantemente. Pastor Humberto, eu queria, se o senhor puder hoje trazer uma palavra de encorajamento, de direção, diante do que o senhor vê que é o caminho que a igreja em Recife e no Nordeste, para onde ela está indo, e o senhor puder trazer essa palavra de encorajamento e direção para uma nova geração que está ouvindo a gente agora. Diz assim: olha, eu profeticamente sinto do Senhor, e a gente honra a palavra profética que vem do homem de Deus, que tem fruto, que tem história, por isso a gente honra a palavra profética que vier do Senhor, daquilo que o Senhor está vendo. Para esse lugar, eu creio que a igreja está indo para cá. O que seria a palavra de encorajamento para uma nova geração hoje que está nos ouvindo? É a interpretar os tempos e as estações. Isso é muito importante. Né? Você... 1 Coríntios 15, verso 10, Paulo diz: eu sou o que sou por causa da graça. Trabalhei mais do que todo mundo. Todavia não eu, mas a graça através de mim. Então existe uma graça, um favor de Deus, existe uma bênção, existe uma presença de Deus
que vai trazer essa ousadia, né? A ousadia, ela não é fundamentada nos nossos caprichos, nos nossos apetites ministeriais. A ousadia, ela é pautada na espera. Muito bom. Né? E essas transições mesmo que eu tava te falando, aí fui para começar a igreja, né? Foi começar a igreja. Aí começamos com 4 pessoas. Então, eu tinha que abrir mão novamente do ministério itinerante, abrir mão do trabalho, do mercado de trabalho, porque Deus queria algo, não tem que ser assim para todo mundo, obviamente, mas abri mão de tudo, comecei do zero lá, como um servo de tudo, chegamos a ser pastor, ministério itinerante, larga tudo, começa o ministério itinerante. Fiquei bem no ministério itinerante, você larga, vai para a igreja, vamos plantar uma igreja. E eu tive que frear o ministério itinerante, que eu recebia provisão, aquele que vive do altar, tira o seu sustento de lá, e eu tinha que ver, ou eu ficar com a igreja, ou eu ficar no ministério. Senão a igreja não crescia, a igreja não acontecia, eu tinha que ficar como pastor. Mas 2 ovelhas eu tinha. Né? E terceira, a minha esposa. E aí a gente começou. Então, essa chave é o que eu vivenciei. Interpretação dos tempos e das estações. Então, eu larguei tudo novamente, mas já não foi tão difícil como eu larguei o emprego. Porque você foi amadurecendo. São transições, né? Esferas de ciclos, etapas, né? Que vão acontecendo. Então, a interpretação dos tempos e dos modos, obviamente, as instruções de fundação não é as instruções de multiplicação. Então, esse assunto, essa pergunta que você fez, eu falo na hora mesmo, subiu dentro de mim. É exatamente isso, entender o tempo e as estações de Deus. Então, tempo de pastorear. Então, começamos, Deus foi suprindo, a coisa foi acontecendo, e teve uns aceleramentos a igreja. E quando esse entendimento, Eclesiastes capítulo 8, verso 5, diz que o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Vou usar minhas mãos aqui para você entender. Existe o tempo para o tempo e existe o tempo para o modo. Sabe qual é o grande problema? É que quando Deus fala assim, chegou o tempo, o cara vai e entra. Não, tá maluco, doido. O que é que falta? Se não chegou o tempo? O tempo do modo. Existe o tempo, chegou o tempo para o tempo, chegou. Só que a turma entra nisso aqui. Uma das maiores causas de aborto ministerial é a precipitação. Coisa certa na hora errada. Isso. Entendeu? Provérbios 19, 2 fala que proceder sem refletir é tolice, né? E peca quem é precipitado. Então, chegou o tempo, uau! Você fica tão empolgado que você entra. E o diabo diz, uau, chegou o tempo, entra. É aborto na hora de ministério, de igrejas, de coisas. Então, quando chega o tempo, esse é o tempo que chegou, mas o tempo para o modo. Discerne o tempo e o modo, o design, o modelo. Como vai ser? Porque não é só o fazer, mas é como fazer. Eu acredito, pastor Mateus, que isso é uma coisa assim, quem sabe assim, a gente junto em parceria e tu aí, a gente escreve um livro sobre isso, né? Não sei, alguém me ajuda a escrever sobre isso. Porque é sério, cara. Eu tô dentro de tempo integral aí, a gente tá no 2025, 25 anos vendo essas coisas. Na vida de pastores, de ministros, porque não quer esperar. Quem espera se chegou o tempo? Aí o cara fica maluco. O cara tá cheio do fogo, cheio da unção, animado, né? Aí o diabo dá o prato cheio pra você. Capaz dele te dar uma igreja prontinha. E eu já vi, cara, comprar uma igreja mesmo. Comprar mesmo, tô te falando. Meu Deus. Comprar igreja, comprar louvor, comprar tudo, isso, aquilo, outro. Mas ele não tava com a motivação errada, maligna. Mas era o tempo. Ansiosidade. Só que ele não esperou o modelo. Eu acho que isso é o que faz a igreja não ficar embaixo do sistema das trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque ela anda debaixo de uma inspiração. Pedro, você é uma pedrinha pequena, eu vou te colocar numa pedra grande. E as portas do inferno não prevalecem. Quando é que quando a igreja andar com a perspectiva do céu para a terra,
Quando ela esperar as informações do que é divino, daquele que é em vão, Salmo 127, é em vão você construir uma parede se Deus não construir. Peraí, é Deus que constrói? Não, nós construímos, mas construímos sozinho? É com Ele, não é para Ele. É isso. 2 Coríntios 6 fala qualidade de parceiro de trabalho, qualidade de cooperador, aquela palavra lá, cooperador, é parceiro de trabalho. E aí aconteceu essa parte de... Eu estava orando, Senhor, eu estou no ministério itinerante. O Senhor mandou eu falar, estar aqui numa igreja, nós acabamos de alugar um prédio. Depois de 6, 7 meses, alugamos um prédio, 35, 40 pessoas, alugamos um prédio. E eu disse, Senhor, eu comecei a me assustar um pouco. Eu disse, Senhor, o Senhor precisa me ensinar a pastorear. Me ensina a pastorear. Eu comecei a orar em línguas e sobre isso. E um dia o Senhor falou comigo. Das poucas vezes que ele falou audível. Muito no testemunho interior. E uma delas foi essa. Eu queria que o Senhor me ensinasse sobre pastoreio. Ele disse, Humberto, meu filho, eu só quero te dizer, eu quero te dizer isso. Você só precisa não me atrapalhar. Só não me atrapalhe. Uau. E eu disse, uau, não lhe atrapalhar, pai. E ele disse, quer saber por quê? Isso forte, quase que creio que é audível, eu nunca esqueci isso. Ele disse, porque a igreja não é sua. Exatamente isso. Uma vez a gente teve, essa igreja que a gente está hoje lá, que já é grande, né? Um porte grande, razoavelmente grande. Tivemos uma grande mulher de Deus, uma profetisa, uma norte-americana. Ela é diretora de oração lá do Kenneth Copeland. Ela visitou Recife, ela foi lá na nossa igreja e ela começou a orar em línguas. Só tinha pastores e ministros. Fogo pegando. Caiu. Ela lá em cima orando em língua, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Ela disse, Deus está falando comigo para os pastores aqui. Eu estava na frente. Devolva a igreja para Jesus. Eu fui o primeiro lá na frente. É isso. Pulei lá na frente, Senhor, eu te dou a igreja, eu te dou, é sua. É sua. Eu não sabia o que ela estava dizendo, eu só queria ter certeza que eu estava falando novamente o que eu aprendi no início. É isso. E sempre, eu fui lá pra frente, chorando, quebrantando. Pai, se tem alguma área que eu estou lá e o Senhor não está, eu quero devolver a igreja, eu quero devolver a igreja, eu quero devolver a igreja é sua. Senhor, o Senhor a igreja é sua, a igreja é sua. Mas eu não sei se você está conseguindo de Deus. 100%. compreender, porque essa é uma chave de parceria com Deus. É esperar. Jesus, em João 5,19, ele deixou claro como é que ele tinha essa parceria com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Pai Celestial. Eu nada posso fazer. O Filho nada pode fazer. Nada, absolutamente nada. No verso 30 ele diz, sabe como é que eu decido? Faço as minhas escolhas porque eu ouço ele. A maneira como eu ouço, eu julgo. A maneira como eu ouço, eu faço minhas escolhas. Que escolhas estamos fazendo? Como fazemos, igreja, como fazemos as coisas acontecer, como as coisas vão fluir. Então, o que não funciona na nossa igreja hoje é porque eu estou enxerido lá, pode ter certeza. Muito bom. O que funcionou foi porque Deus se envolveu. Muito bom. Exatamente isso. Muito bom. É como se ele dissesse, Humberto, a minha graça, o meu favor está contigo. Mas você precisa se lembrar de mim. Você precisa ter uma jornada relacional comigo. Muito bom. Então aí começou as experiências de plantação de igrejas. Deus começou a falar comigo sobre plantar igreja, pulverizar um pouco. Eu não consigo chegar em algumas áreas no Recife, na região metropolitana. Mas aí, Júnior já tá me dizendo ali, pode cortar aí se quiser, eu posso concluir? Não, eu não sei não. Disseram pra eu falar, eu tô falando, né? Venha Aí vocês cortam, cara. Não, venha-se embora. Bom, a não ser que vou... Não. É? Você tá falando pra ele aqui, não tem? Não, da minha parte aqui, o que o senhor tá falando tá ouro. Então, Tá ouro. Então foi quando surgiu... Não, vocês editam aí depois. Essa parte aí, isso aí já vai aqui tá ouro. Pra mim aqui tá ouro. Até aqui tá ouro. Ele disse... qual a música que Deus está tocando para você dançar? Uau. Qual a música que Deus está dizendo para você cantar? A esfera de atuação sua não é a minha. Quando a gente entende isso, a inveja vai embora. É isso. A competitividade vai embora. É isso. A gente vai respeitar. É isso. Pode ser que a igreja tal não tem nada a ver com o que eu... Não estou falando da linha dorsal da igreja, da doutrina. Estou falando disso, das peculiaridades de cada igreja. Tão diferente da minha. Mas eu chorar e me apaixonar por aquela igreja. Porque é o corpo.
É isso. Né? É então eu acredito que eu acho que esse trânsito de igreja, né? O cara tá. Eu sou da Zion, agora eu quero ir pro Verbo. Eu sou do Verbo, eu quero ir pra Zion, eu quero ir pra Presbiteriana, eu quero ir pra Assembleia, eu quero ir para aquilo, aquilo. Sempre vai ter um povo volátil, que chama? Volátil, que vai para um lado. E a gente tem que ter raiva dessas pessoas. Né? Porque tudo isso é imaturidade. Quando, por exemplo, o propósito que você estava compartilhando comigo, do porquê você está hoje, né, na Zion, cara, isso é poderoso demais. Mas você respondeu a esse chamado, entende agora? 100%. Você respondeu a isso. 100%. E aí não é uma questão de uma bandeira de uma igreja, não é uma questão de... Eu entendi, né, que, por exemplo, a visão que a gente tem pessoal e de cada um, ela é no privado mesmo. Mas a minha visão pessoal e a sua visão pessoal, e você que está me ouvindo, a sua visão pessoal, ela nunca será frutífera se você não servir a uma visão maior do que a sua. É isso. Muito bom. Por exemplo, eu tinha visões, eu tenho coisas, aspirações, tanto pessoal, ministerial, tudo, que eu ficava pensando sobre isso. Sobre essa questão da visão que eu tinha. Mas aí eu abri mão para servir uma visão maior do que a minha. Deixa eu te dizer, eu tenho muito mais do que a visão que eu recebi de Deus. Porque essa visão macro, ela me deu a oportunidade de coisas que eu nem sonhava na minha vida, na visão particular que eu tinha, que eu não chegaria lá nunca. Isso é poderoso. Eu concordo. Não chegaria lá nunca. Eu não chegaria, mas não chegaria mesmo. Todo ministério grande hoje, um dia ele se viu alguém. Um dia ele confiou, honrou, parou a sua visão pessoal, mas só que quando ele entra numa visão corporativa e maior, os seus sonhos e as visões particulares que Deus te deu, ela começa a aflorar. Por que Deus faz isso? Uma vez eu fiquei pensando, para nos manter humildes. É isso. Quebrar o orgulho. Quebrar orgulho, entender a dinâmica de corpo. É isso. Uns com os outros. É isso. São mais de 30, 40 versículos que tem no Novo Testamento, uns aos outros conselhar, uns aos outros amar, uns aos outros honrar. Então eu creio que essa é uma das chaves para a igreja, seja do Recife, seja do Brasil, seja mundial, essa ideia de corpo, essa cultura de reino. Uau. E aprender a apreciar. Eu vou falar publicamente aqui o nome dele, porque é um grande homem de Deus para a minha vida, dentre muitos, né? Tem o meu querido apóstolo Guto, que é como um pai espiritual mesmo para mim, é um pai espiritual. Mas tem um grande homem de Deus que remete muito a isso que a gente está conversando aqui, sobre apreciar uns aos outros. E ele já numa idade, cara, o Bill Johnson, que eu quero falar para alguns aqui. Rapaz, ele velhão já, isso foi recente, uma administração, recente assim, 1 ano, 2 anos, já com uma idade, né, consolidada e tudo mais. Tem uma conferência grande nos Estados Unidos, ele foi pregar com vários outros ministros, top. Os caras, quando eu digo top, não porque é melhor do que alguém, mas tem uma estrada grande, uma estrada rodada, né, o cara é rodado. Tem fruto. Isso. E aí, essa revista, ela vem com a reportagem de todos os preletores, das ministrações, dos milagres que aconteceu, tudo. E com 15 dias, 30 dias chega. Aí ele chegou em casa, tava a revista lá. Aí ele ficou feliz, que queria ver, né, essas revistas. E ele começou a paginar lá e encontrou lá onde ele tava, a foto dele. E ele começou a ver as reportagens, os milagres. Ele, glória a Deus, Senhor, que coisa maravilhosa. Fechou a revista, colocou lá, saiu. Quando ele saiu, o Espírito Santo disse, você nem celebrou seus amigos. Uau. Você só celebrou você mesmo. Uau. Uau também, que eu falo isso, mas... E, cara, um senhor, bicho, consolidado, um homem de Deus, e ser tão vulnerável, assim, numa plateia gigante, ele falando sobre isso. E o Senhor falou para ele, rapaz, volte lá e celebre seus irmãos. É isso aí. E ele disse que voltou com vergonha. Ele disse, eu tanto tempo de ministério. E eu passar por isso, eu fiquei envergonhado. E comecei a dizer, Senhor, como o Senhor é poderoso. Para me alinhar com o seu coração. E eu só pude ouvir isso porque eu vivo numa jornada relacional com meu pai. E ele disse, alinhe isso, meu filho, volte lá. E ele voltou, página por página, as lágrimas descendo. Meu irmão, você é demais.
você é um homem ungido. Né? Isso é poder, é a unidade do corpo de Cristo. Pronto. Que precisa acontecer. Cara, respeitar, né? Tá junto, né? Não ter aquele senso de perda quando você cresce, né? Recife precisa cada vez mais disso, pastor Humberto. Eu creio nisso. Isso que o senhor está falando, para a gente poder caminhar para o fim, é algo que eu, na minha pequena, curta jornada, né? Que honra para mim é poder sentar e aprender com homens como o Senhor. Quero honrar mais uma vez. Isso aqui me constrange, me coloca no lugar certo, me ensina a coisa certa. E eu espero poder passar isso com zelo um dia, para quem for ouvir. Mas essa unidade é necessária. Verdade. E entender que o que Deus está fazendo pertence a Deus, não a homens. A unção não é de homens, a unção é de Deus, a graça é dele, a vontade é dele, o derramar é dele. E a gente tem o privilégio de poder colaborar e ser canal. Essa é a nossa honra. Amém. Ser canal e poder colaborar e poder permitir com que o Senhor transborde por meio de nós. E eu oro por isso em Recife. Amém. Uma igreja que não quer colocar a mão naquilo que é do Senhor, mas honrar e simplesmente se permitir fluir com ele. Amém. Pastor Humberto, muito obrigado Amém. pela presença do Senhor. Mais uma vez, que alegria que é poder ter o Senhor aqui. Quero mais uma vez reforçar a nossa honra, o nosso respeito pelo ministério Verbo da Vida, que tem tanto fruto, também pela vida do Senhor, tudo aquilo que tem acontecido aqui em Recife, por meio da sua vida, da sua trajetória, é realmente uma alegria. Eu espero que esse podcast tenha te abençoado, que você tenha sido aí impactado por tamanha convicção, decisão, entendimento e, mais uma vez, um coração genuíno em querer honrar as coisas do Senhor, de querer quebrar o orgulho, de fato, glorificar a Deus em tudo que o Senhor está fazendo. Espero que você esteja sendo impactado por essa série dos Pais da Igreja do Recife e não se esqueça de poder compartilhar isso aqui com aqueles que você acha aí que precisam ouvir. Deixa o Espírito Santo falar com você e colocar nomes no teu coração para você enviar esse podcast. Pastor Humberto, para a gente poder terminar, se o senhor puder liberar uma palavra aí sobre quem está nos ouvindo agora e a gente faz esse desfecho. Amém, gente. Que bênção. Pastor Mateus, muito obrigado. Uma grande honra estar aqui sentado com você. E vejo esse momento muito precioso, né? Com homens e mulheres de Deus que estão passando aqui contigo nesses podcasts. É uma grande bênção. E eu acredito que são trabalhos como esse que nós acreditamos no crescimento da igreja de uma forma ampla, corpo de Cristo, né? E eu queria mesmo falar algo que tem ardido ao longo dos anos. Eu tenho caminhado em cima de 2 Coríntios 3,8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, junto com Gálatas 5,25, né? Se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. E, irmãos, andar no Espírito não é uma coisa mística, apesar de ter coisas sobrenaturais, mas andar no Espírito é andar na palavra. É isso. Jesus, ele falou em João 6,63, as palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. No Salmo 115, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Vale a pena você desenvolver essa jornada relacional com a palavra, com oração, né? E entender essa vida no Espírito. É uma vida, pode não ser interessante, mas ela é a única opção nossa, é essa vida no Espírito, que é andar de acordo com a palavra, de acordo com as instruções que chegam da parte de Deus, né? Através do teu pastor, através de um seu mentor, através de alguém que traz essa cobertura espiritual sobre tua vida. Então eu quero deixar essa palavra de ser tempos de viver essa vida no Espírito. Nós estamos realmente vivendo Isaías 60, onde as trevas serão densas trevas, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Aleluia. Eu creio que nesses últimos dias a igreja será conhecida da humanidade. Lá vem aqueles homens, lá vem aquelas mulheres que carregam a presença de Deus. Uau. Então eu declaro sobre a vida de vocês, Salmo 67, versículo 1 e 2. No versículo 1 fala sobre a graça, a bênção e a face de Deus, que é a presença. Então eu declaro graça abundante sobre tua vida, a bênção do Senhor sobre tua vida e a presença de Deus. Sabe qual é o propósito de você ter a
a graça de Deus, ter a bênção de Deus e ter a presença de Deus para que as pessoas encontrem Jesus. Esse é o verso 2. Estamos aqui para isso. Um beijo no coração para vocês. Valeu, gente. Shalom. Deus te abençoe e até a próxima.